Coronavírus, quarentena, guerra do petróleo, a Tietê mais Eneva, que negócio é esse? Também temos aí TIM e Vivo interessadas em Oi, será que isso é bom? Também temos aí aquele trelelê de IRB que aconteceu em março, tivemos também recordes de CPFs entrando na Bolsa de Valores. Todas essas informações e mais algumas você verá hoje no Resumês do Papo de Bolsa, onde eu quero trazer os principais fatos relevantes do mês de março, que foi o mês mais longo de toda a história, onde aconteceram várias coisas que chacoalharam os mercados e, consequentemente, a nossa carteira também. Agora, para você se manter informado no dia a dia e em tempo real, aqui vai uma dica para você. Entre no Telegram da Clear, onde eles mandam em tempo real todas as notícias que acontecem aqui e no mundo inteiro e que pode afetar diretamente os seus investimentos e a nossa vida. O link, você já sabe, está aqui na descrição. Agora, pra gente entrar aí nos principais fatos relevantes que talvez você possa ter perdido aí durante o mês de março alguma coisa, eu vou pedir antes para você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, deixar o seu like, que é muito importante, e me acompanhar até o final desse vídeo. Vamos lá? Quero começar primeiro falando sobre justamente essa questão do coronavírus. Não adianta, começou lá na China, foi para a Europa e se espalhou para um monte de outros países, inclusive aqui no Brasil. E, consequentemente, isso afeta economicamente vários setores, ou quase todos os setores. Algumas empresas estão sofrendo, as pessoas, consequentemente, também estão sofrendo, porque muitas aí têm os seus empregos sendo colocados em jogo. E aí, é claro que quando chegou aqui no Brasil, a gente já teve aí algumas mortes e também vários casos confirmados. Só que a questão não é nem essa, porque isso a gente viu acontecer em outros países também. O que está sendo investigado, segundo algumas reportagens que a gente viu aí, é que a primeira morte pelo coronavírus teria acontecido aqui no Brasil ainda em janeiro, ou seja, muito antes do que o final de fevereiro, que foi quando aí os primeiros casos foram confirmados. E aí o que a gente pensa? Que antes mesmo do carnaval já tinha gente com coronavírus e ao invés de carnaval virou um coronaval, e aí toda aquela galera naquela livuco-vuco, naquela micareta, e sei lá se tinha coronavírus se espalhando pra lá, não sabemos, tudo isso está sendo investigado ainda. E aí é claro que com o coronavírus se espalhando pelo mundo inteiro, a OMS no dia 11 de março declarou pandemia com toda essa situação, fazendo com que vários lugares tivessem que adotar a quarentena. E claro que aqui no Brasil nós tivemos aí uma baita guerra entre lockdown horizontal, lockdown vertical, mas o que eu vejo aqui da minha janela é que tanto faz, porque tem muita gente que não tá respeitando isso, tem gente que precisa trabalhar, tem enfim, os idosos aí que não sei o que estão fazendo, mas estão aí pela rua também. E enfim, o que acontece é que nós estamos nessa quarentena, houve aí uma corrida das pessoas nas farmácias comprar remédio, comprar inclusive álcool em gel. Então quem consegue ter um dentro de casa assim é uma pessoa considerada rica, tá conseguindo ostentar, porque com um vidrinho disso daqui a gente conseguiria comprar 780 mil ações de Oi, 300 mil ações de Via Varejo, umas 100 mil ações de Itaúsa, por exemplo. Tá tudo olho da cara, tá tudo muito caro. Claro que em algumas regiões, algumas farmácias, como por exemplo a Raia Drogasil, a Droga Raia, ela anunciou que iria congelar os preços dos seus medicamentos e que não ia aumentar o preço do álcool em gel. Então é por isso que a gente gosta tanto de Droga Raia. Mas vamos para outros fatos relevantes, gente, porque não foi só coronavírus. Já fiz vários vídeos, inclusive, sobre toda essa crise aqui no canal. Nós tivemos também guerra no petróleo acontecendo. Então, nós tivemos aí Rússia e também Arábia Saudita se bicando por conta da produção do petróleo, e aí a Arábia Saudita foi lá e cortou o preço do barril do petróleo e, consequentemente, ele que estava valendo aí acima dos seus 40 dólares, veio chegar a valer abaixo de 25 dólares, o que foi uma baita de uma queda. Muitas empresas acabam ficando comprometidas, inclusive a nossa Petrobras, porque para alguns projetos o seu preço de equilíbrio está acima de 30 dólares o barril. Então, é claro que com um barril de petróleo lá embaixo, muitas empresas
empresas podem começar a produzir e quando elas fazem a extração e o refinamento desse petróleo, elas podem estar fazendo no campo do prejuízo. Claro que recentemente nós tivemos aí algumas notícias mais animadoras que talvez eles acabassem entrando em algum acordo e logo nessa última semana que passou, o petróleo aí deu uma disparada e voltou a subir, mas ainda assim está um tanto quanto longe de voltar aos patamares do início do mês passado. Outra notícia relevante, saindo um pouquinho de todas essas crises e tudo mais, Bolsa de Valores, mesmo em meio a toda essa crise, atingiu 2,2 milhões de CPFs. Esse é o nosso novo recorde. E quando a gente olha outros períodos de crise, onde muitas pessoas geralmente saíam da Bolsa de Valores, o que nós vimos agora foi justamente o contrário e isso surpreendeu muitas pessoas. E agora nós teremos vários filhos de bear market, ou seja, não temos mais sardinhas aqui no mercado, como muitos gostavam de dizer, que muitos aí eram filhos de bull market, só estavam acostumados com a alta, agora tá todo mundo aí vivendo o que a gente tá vivendo agora no mercado. Inclusive, outra coisa que aconteceu no mês de março foi justamente os circuit breakers. Nós tivemos aí 6 circuit breakers, nós tivemos um no dia 9/3, um no dia 11/3, nós tivemos 2 circuit breakers no dia 12/3, depois um no dia 16/3 e outro no dia 18/3. 6 circuit breakers não é pouca coisa, muita gente nunca tinha visto o mercado cair tão rápido como caiu durante esse mês de março. Lá em 2008 nós tivemos também vários circuit breakers, se eu não me engano foram uns 6 também, e o último circuit breaker antes desse que a gente viu agora em 2020 tinha sido lá em 2017, no Joesley Day. Então agora tá todo mundo vacinado, tá todo mundo calejado de circuit breaker e já sabe exatamente o que é um bear market, porque o bear market é aquilo, né? Desde o último topo histórico, se caiu aí 20% nessa pernada como a gente viu, a gente já entra no campo de bear market e é isso que a gente tá vivendo. Não sabemos aonde vamos parar, não sabemos se a bolsa vai continuar caindo, mas a gente tem que seguir aí com a nossa filosofia, seja você tendo um perfil agressivo e que tá olhando sim para a bolsa de valores, seja você uma pessoa conservadora que tá olhando para renda fixa. E aí já vem um outro fato relevante do mês de março, nós tivemos o corte da nossa taxa Selic de 4,25 para 3,75. Consequentemente, isso gerou uma grande volatilidade, principalmente nos títulos do Tesouro Direto, onde ele ficou fechado aí por vários dias, porque ele por vários dias não, por várias horas, na verdade, e aí ele voltava a reabrir, porque ele tem aí que reajustar os preços, reajustar as taxas, para ele voltar a ser negociado. E aí essa queda na taxa de juros foi justamente uma medida do governo para tentar frear os impactos dessa crise do coronavírus que vai ter na indústria, tentando estimular o crédito e o consumo. Se isso vai funcionar, não sabemos, porém as projeções para o PIB, que antes eram acima de 2%, depois foi para 1,5%, depois para 1%, agora já estão de 0 para baixo, tem gente dizendo inclusive de recessão de mais de 2%. Então todo aquele otimismo que nós tínhamos no início do ano ou até no fim do ano passado está indo pelo ralo, mas tudo bem, vida que segue, o que a gente tem que fazer? Nos adaptarmos e continuar vivendo. E ainda falando sobre os investidores, nós tivemos aí uma saída de mais de 320 mil investidores dos fundos de investimentos, sejam eles fundos de ações, fundos de renda fixa ou fundos multimercados. Principalmente os fundos de ações sofreram bastante e principalmente aqueles que têm a estratégia de long only, pelo menos, ou long buys, que muitas vezes até fica bastante comprado aí no mercado, tenta fazer alguma proteção, mas ainda assim quase tudo sofreu no meio do caminho e muitas pessoas tiraram o seu dinheiro dos fundos. Alguns aí gestores falaram que nos seus fundos entrou mais dinheiro, mas aqui a gente está falando de número de pessoas que saíram dos fundos de investimentos. Quando a gente fala de fundo multimercado, teve uma saída de 46 mil pessoas. Quando a gente fala de fundos de renda fixa, 170 mil pessoas. E quando a gente fala de fundos de ações, nós tivemos uma saída de 99 mil pessoas, cotistas, né? Enfim, gente, esse é um outro fato, nem tão relevante assim, mas queria compartilhar essa informação com vocês. Agora vamos falar sobre as empresas que estão recomprando as suas ações. Exatamente, muitas empresas enxergaram que essa queda toda poderia ser uma oportunidade para comprar as próprias ações a um valor bem mais barato do que antes. Algumas, não sei se estão fazendo alguns movimentos repetidos que a gente viu em 2015 de tentar comprar barato para vender caro depois, mas outras estão recomprando as suas ações também para fazer o stock
Option, né? Ou o programa de Stock Option, que é quando elas remuneram aí os seus funcionários ou dão o direito dos funcionários de comprarem essas ações a um determinado valor ou realmente só remuneram os funcionários com as próprias ações. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive vou deixar o link aqui em cima para você saber quais são as empresas que estão fazendo isso nesse momento. É claro que já tiveram outras até o momento que a gente está gravando esse vídeo, mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre toda essa situação. Agora, saindo um pouquinho desse cenário macro, a gente vai falar um pouquinho do cenário micro, sobre algumas empresas em si. Tivemos proposta de fusão de Eneva mais AS Tietê. E aí muita gente pensou, mas caramba, será que faz sentido isso? Porque Eneva, ela lida aí com termoelétricas, a gás, a carvão, diferente da AS Tietê, que ela estava aí tão preocupada em acelerar as metas de descarbonização, eu acho que eu falei certo, e ela acaba trabalhando aí com hidrelétricas, usinas eólicas e solares, então são relativamente energias mais limpas. E aí, claro que teve essa proposta, muita gente ficou confusa se seria bom, se seria ruim. Essa proposta tem a validade de 60 dias, então até o momento que eu tô gravando esse vídeo, essa proposta ainda está em pé, e a AS Tietê, então ela acabou contratando aí uma equipe, né, ou pelo menos levou essa proposta aí para a equipe para tentar avaliar se financeiramente isso seria viável ou não, considerando que talvez poderia ser aí um acréscimo no seu portfólio. Ela trabalharia com outros tipos de energia ou de geração de energia. Enfim, aguardemos. Se sair mais fatos relevantes sobre isso, a gente pode até fazer um vídeo somente sobre isso. Agora, uma outra notícia e que ela deve favorecer bastante os investidores de Oi, ou pelo menos deveria ter favorecido, porque as ações estão caindo bastante também. Se antes valiam R$1, agora estão ali próximos a 50 centavos, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, mas que sim, é positivo para Oi, é justamente a oferta, né, ou pelo menos o interesse de compra pela TIM e pela Vivo quanto a Oi. Isso poderia ser muito bom para a geração de caixa da companhia, que vem enfrentando aí uma recuperação judicial desde 2016, tá trabalhando aí para continuar gerando caixa, para continuar fazendo seus investimentos em fibra ótica, e até o presente momento não foram informados valores, e acredite-se que TIM e Vivo vão pressionar a Oi justamente considerando o alto endividamento da companhia. Claro que todo esse endividamento é justamente por conta de todos os investimentos que ela tem tentado fazer para mudar aí um pouquinho o direcionamento que ela tinha de antes e tentar realmente sair dessa recuperação judicial. O que vai acontecer? Não sabemos, mas vamos acompanhar aí as próximas notícias. E aí um outro caso que aconteceu e ainda foi antes mesmo dessa questão da compra de Oi e tal, foi aquele trelelê de IRB, né, gente? Eu fiz um vídeo específico aqui no canal, vou deixar o link aqui para quem quiser saber um pouquinho mais, mas nós tivemos aquele bafafá lá da Esquadra emitindo um relatório dizendo que tinham algumas coisas inconsistentes com a questão de IRB. E aí depois teve toda aquela questão da IRB dizer que o Warren Buffett, ele era acionista dela, e no fim das contas ele disse que não tinha nada disso, que nunca teve, nunca teria, não tem interesse de ter, etc e tal. Depois, no fim das contas, nós tivemos aí alguns gestores saindo, renunciando, pedindo para sair do negócio ali, porque viu que a casa não estava ficando muito boa, e aí agora eles estão tentando reorganizar tudo isso. Várias pessoas já foram trocadas, inclusive eles estão revisando vários processos e inclusive revisando toda a parte de contabilidade, de dividendos, política de dividendos. Então, quem tem IRB na carteira viu ela se desvalorizar em mais de 70% nos últimos dias ou nas últimas semanas. Tem que ficar atento para entender se talvez essa nova gestão vai realmente colocar a casa em ordem e fazer a empresa prosperar no longo prazo. A questão é que ela quebrou a confiança de muitos investidores, então talvez seja um pouquinho difícil retomar tudo isso. Muitas pessoas que investem seguem acreditando nela. E assim eu encerro o resumês do Papo de Bolsa com os principais fatos relevantes de março, se você tinha perdido alguma coisa. Eu vou tentar fazer isso todos os meses, mas o mês de março foi um que pediu porque aconteceu muita coisa. Se vocês tiverem sugestões aí de um nome melhorzinho do que resumês do Papo de Bolsa, podem escrever aqui nos comentários. Se você acha que faltou algum fato relevante, escreva aqui nos comentários também. E bora lá, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal se não é inscrito, deixa o seu like e eu vejo vocês então no próximo vídeo.